Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. A carta de Paulo aos Gálatas é a carta onde Paulo explica o verdadeiro sentido da lei de Deus. A lei que Deus estabeleceu desde o começo do mundo, mas que aos poucos ele foi revelando ao ser humano e que se revelou de forma completa, digamos assim, nos 10 mandamentos, lá no Sinai, quando Deus então, a Bíblia diz, com o seu próprio dedo, escreveu nas 2 tábuas de pedra a sua vontade, os seus mandamentos, aquilo que ele desejava e deseja que o ser humano cumpra. No entanto, essa mesma lei foi usada de formas muito erradas por muitas pessoas no Antigo Testamento e continua sendo usado de forma muito errada também por muitas pessoas até hoje. Os judeus, nos dias de Jesus, pensavam que eles precisavam obedecer todos os mandamentos da lei, cumprir todos os detalhes, para assim serem salvos. E eles então criaram uma religião muito legalista, uma religião cheia de exigências. Isso pode, isso não pode, isso deve, aquilo não deve. E basicamente, a vida das pessoas lá nos dias de Jesus era uma vida muito sobrecarregada com esse tipo de exigências. É por isso que um dia Jesus disse mais ou menos o seguinte para os seus discípulos: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitos leem esse texto que eu citei, está lá em Mateus 11, 28, pensando que Jesus está falando assim de uma pessoa que trabalhou muito o dia inteiro, e aí chegou à noite em casa cansado, e aí Jesus então vai aliviar. Bom, Jesus pode aliviar mesmo de qualquer peso, de qualquer carga, mas nesse caso ele não estava falando disso. Ele estava falando exatamente do peso, da carga, da sobrecarga que os religiosos naqueles dias impunham sobre as pessoas, para que elas pudessem agradar a Deus, em tese. Então, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, um monte de exigências. No capítulo 23 de Mateus, Jesus criticou os fariseus, porque ele disse assim que eles, que eram os religiosos, atavam pesados fardos sobre as pessoas. O que eram esses pesados fardos que eles colocavam sobre as costas das pessoas? Eram justamente todos esses mandamentos que eles exigiam que as pessoas obedecessem e muitos outros mais. Porque se não bastasse todas aquelas regulamentações do Antigo Testamento, os religiosos ainda haviam colocado muitos outros mandamentos que eles próprios haviam inventado a partir dos textos bíblicos, mas criando outras coisas e outras exigências. Por exemplo, uma das exigências que Jesus questionou, que era aquela questão de comer sem lavar as mãos. Né? Para os fariseus, uma pessoa que comesse, se alimentasse, almoçasse, sem lavar as mãos, estava cometendo um pecado. Um pecado grave. Veja, não tinha nada a ver com higiene. Higiene é muito bom, muito bem, né? Faz muito bem lavar as mãos antes de comer, para que você não se contamine com o quê? Com alguma... hoje vai ser um pouco complicado, né? Vocês já estão sabendo que tem jogo por aí, né? E eu até vou falar daqui a pouco sobre o fim do mundo, né? De fato, se o Corinthians ganhar, vai ser o fim do mundo, provavelmente. Eu não podia perder essa brincadeirinha.
É, mas não se distraiam aí com os foguetes. Ou seja, os fariseus pensavam que se uma pessoa não lavasse as mãos antes de comer, ela estaria pecando contra Deus, porque ela ia ficar impura de uma maneira espiritual. Eles não tinham preocupação com saúde, nem entendiam muito isso de saúde. A questão deles mais era espiritual mesmo. Então eles iam impondo um monte de fardos, um monte de obrigações, um monte de exigências sobre as pessoas. E isso tornava as pessoas servas, vamos dizer assim, pessoas prisioneiras daquele tipo de religião, daquele tipo de religiosidade. Nos dias de hoje, há muitas seitas que fazem exatamente a mesma coisa com as pessoas. Aprisionam as pessoas dentro de uma série de rituais, dentro de uma série de exigências e obrigações, e as pessoas então passam o tempo todo dentro daquele círculo religioso, obedecendo aos detalhes que são impostos sobre eles, quase sempre coisas assim, do tipo de comida, bebida, roupas, rituais, que as pessoas pensam que se obedecerem a tudo aquilo, elas estarão agradando a Deus. E essas pessoas têm muita dificuldade de sair dessas seitas, desses grupos religiosos, porque acontece uma espécie de uma lavagem cerebral. A pessoa fica tão fixada naqueles detalhes, naquelas coisas, que elas pensam que sem aquilo elas não podem agradar a Deus. Nos dias de Jesus era exatamente assim. E Paulo então escreveu essa carta aos Gálatas, né? Os Gálatas era uma região, a Galácia era uma região daqueles dias, do mundo daqueles dias, onde havia muitas cidades pequenas, algumas cidades bem pequeninhas do interior, cidades bem atrasadas, no sentido de não acompanhavam muito as filosofias das grandes cidades. Mas o Evangelho chegou naquelas cidades da Galácia. E junto com o Evangelho, também chegaram essas exigências de alguns grupos de judeus que começaram a exigir dos novos cristãos que eles obedecessem, cumprissem todos aqueles rituais e todas aquelas exigências da religião judaica. Então Paulo escreveu a carta aos Gálatas para dizer, olha, não confundam as coisas, não confundam. Jesus Cristo veio para libertar vocês. Jesus Cristo não veio para aprisioná-los. Prisioneiros vocês já eram. Vocês eram prisioneiros do pecado. Vocês eram prisioneiros da lei. Da maneira como vocês obedeciam ou pensavam que deviam obedecer. Cristo veio para libertá-los. E esta passagem que nós lemos é uma das que mais fala sobre isso, mas mostra ao mesmo tempo a importância da vinda de Jesus para acontecer essa libertação. E já que nós estamos no período do Natal, né, eu quero então meditar brevemente sobre essa passagem, até porque nós vamos ter depois uma aula em classe conjunta, onde nós vamos gastar mais tempo. Mas observe que, durante aqui os versículos 1, 2 e 3, Paulo justamente descreve esse estado anterior das pessoas, antes delas conhecerem a Cristo. Elas estavam numa situação de escravidão, ele fala aqui. Mesmo no caso dos judeus que estavam debaixo de uma aliança com Deus. Mas ele diz que eles ainda viviam, embora fossem herdeiros, mas eles ainda não tinham assumido o caráter de filhos. E viviam na casa do Pai, mas ainda como servos, ainda como escravos, porque estavam debaixo de tutores e curadores. Ou seja, o modo como a lei de Deus no Antigo Testamento conduzia a Cristo era exatamente isso, uma espécie de tutor, uma espécie de curador, que ajudava ou ajuda a criança a chegar até a maioridade. Então, a lei, durante o período especialmente de Moisés para frente, ela funcionava exatamente como um tutor, como um curador, né? Ou como Paulo mesmo vai dizer aqui no capítulo 3 de Gálatas, como um aio. O aio é aquele que conduz, né? No casamento, o aio ou a aia é aquela pessoa que leva a aliança, né? Para entregar para os noivos, né? Estão aí o Felipe e a Bruna que recentemente, né, passaram por isso, sabem do que se trata. O aio leva lá
a aliança. Ele conduz, ou ele até leva, em alguns casos, né, as aias levam a noiva. Conduzem a noiva para entregar a noiva lá ao noivo. Essa é a melhor imagem, essa é a melhor ideia. Qual era a função da lei? Né? A lei era esse aio, esse acompanhante, esse condutor que conduz a igreja ao seu noivo. O noivo é Jesus Cristo. Né? A noiva é a igreja. O aio leva até o noivo e diz, agora você que tem que cuidar dela, não sou mais eu. Por isso que assim que nós encontramos a Cristo, ou fomos achados por Ele, né, houve a conversão a Cristo Jesus, não há mais necessidade, a Bíblia diz, de ficar se submetendo a todas aquelas cerimônias judaicas, todas aquelas restrições alimentares, né, da religião judaica, porque elas só tinham essa função, levar a igreja ao seu noivo, conduzir a criança à maioridade. Chegando à maioridade, então, agora, o relacionamento com Jesus Cristo, o relacionamento com Deus é direto, sem necessidade de intermediários de quaisquer natureza que sejam. Mas o versículo 4 liga tudo isso justamente à vinda de Jesus, porque ele diz assim no verso 4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Que frase de um significado extraordinário essa. Olha a expressão, plenitude do tempo. Como é que você conta o seu tempo? Como é que você sabe que estão passando as horas? Você tem um relógio aí, não é? Ou então tem um lá atrás. E você fica olhando aqui os ponteirinhos pulando, né? Pulando. E você sabe que o tempo está passando. Mas naqueles dias eles não tinham relógios. Há 2000 anos atrás, não existiam relógios dessa natureza, desse estilo. Eles utilizavam um instrumento bem interessante para medir o tempo, que se chama ampulheta. Você já viu em filmes, já viu em comerciais. É aquele frasco que coloca areia dentro. Ele tem dois lados iguais e um funilzinho no meio. Enche a parte de cima com areia, né, e deixa os grãozinhos pingarem na parte de baixo. Vai pingando, os grãozinhos vão caindo. Quando toda aquela areia que está em cima passa para a parte de baixo, então eles sabem que passou um período, 3 horas, 5 horas, 10 horas, depende da quantidade de areia que havia lá em cima. Então é assim, já pensou que maneira legal de você contar o tempo, né? Você andar na rua com um negócio daquele, que horas são? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Aí você vira, caiu 3 grãozinhos de areia, passaram, complicado, né? Mas eles contavam o tempo dessa maneira. Quando o texto fala aqui, vindo porém a plenitude do tempo, quer dizer, plenitude quer dizer, ficou cheio. Então quando todos os grãozinhos de areia da parte de cima da ampulheta passaram para a parte de baixo e completaram aquela parte, encheu o tempo. Essa é a ideia. Encheu o cronos, que é a palavra, o termo que Paulo usa aqui. Mas que tempo? O tempo dos homens? Não, o tempo de Deus. Então, temos que pensar o seguinte. Antes da fundação do mundo, Deus decretou que Ele enviaria o seu Filho ao mundo. Isso foi antes de Deus criar o mundo. Ele já decidiu isso. Que um dia Ele enviaria o seu Filho a esse mundo. E aí virou a ampulheta celeste. Né? Virou e começou a contar. Começaram a cair os grãozinhos de areia do tempo de Deus. E aí Deus diz, quando o último grãozinho caiu, Deus disse, é agora. Percebe? A vinda de Jesus a esse mundo não foi uma coisa assim, não foi uma decisão tomada de última hora. Não foi uma coisa meio assim de improviso. O mundo está perdido, o que eu vou fazer para salvar? Vou enviar o meu filho ao mundo. Não foi uma coisa de improviso. Foi uma coisa planejada, preparada e que só aconteceu na hora exata, no lugar exato, com toda a providência de Deus agindo, atuando para que isso acontecesse. Nem um segundo antes, nem um segundo depois. No dia certo,
na hora certa, Deus enviou seu Filho. E é interessante observar como o próprio Deus preparou o mundo para enviar o seu Filho ao mundo. A carta aos Gálatas fala muito sobre a lei, né? E é importante lembrar que naqueles dias que Jesus nasceu e viveu, a lei de Deus já era conhecida em quase todas as nações. Porque 500 anos antes, Deus havia feito outra coisa importante a fim de preparar o mundo para a vinda de seu Filho. Sabe o que Deus fez 500 anos antes da vinda de Jesus? O exílio. O exílio de Israel. O que foi o exílio de Israel? Lembram-se? Israel estava lá na terra deles, né? E veio Babilônia, o imperador Nabucodonosor, e fez o quê? Levou toda a população de Israel para inicialmente morar em Babilônia. E depois realocou muitos em outras das nações que o imperador de Babilônia dominava. Isso foi uma coisa muito ruim para os judeus, claro que foi. Mas havia também um sentido em que Deus estava agindo providencialmente. Porque quando mais tarde o apóstolo Paulo vai passar de nação em nação, de cidade em cidade, pregando o evangelho, quem que ele vai encontrar em todas aquelas nações, em todas aquelas cidades do Império Romano, né? Judeus, que estavam lá desde 500 anos antes, quando Deus havia dispersado o seu povo e, ou seja, mesmo os estrangeiros, mesmo os gentios, já tinham ouvido falar que havia um povo na terra que cria num só Deus e que defendia a existência de uma lei, de uma vontade de Deus expressa, escrita. Então, esse é só um dos detalhes, só um dos dados. A gente poderia citar muitos outros. O modo como Deus fez com que houvesse só uma língua naqueles dias, a língua grega, que era a língua mais falada, e quase todo mundo falava. Veja que pescadores como João, como Pedro, como André, falavam e até escreviam um pouco em grego. Ou seja, ela era muito mais conhecida do que o próprio inglês é hoje, naqueles dias. Ou seja, Deus preparou o mundo de uma forma muito especial. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Filho aqui está com letra maiúscula, porque é o Filho único, chamado em outro texto, por exemplo em João 1, como unigênito. O que significa unigênito? Único gerado. Gênito vem de gerar. Único gerado. Nós não somos filhos de Deus por natureza. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Deus só tem um filho, único gerado, que procede, que é gerado dele mesmo. É Jesus Cristo. Não que ele foi gerado em algum período da história, como às vezes defendem também aí as seitas, não é? Ele é o eternamente gerado do Pai. O que quer dizer isso, né? Uma coisa que está lá no credo de Calcedônio, lá do ano 451, diz que Jesus Cristo é o eterno gerado do Pai. Ele sempre existia. Ele não passou a existir quando ele veio aqui em Belém, há 2000 anos atrás. Ele existia desde sempre, desde toda a eternidade. Porém, ele se fez carne. Ele nasceu em Belém. E por isso a expressão que vem aqui na sequência, né? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Essa é uma outra expressão muito rica. Só essa palavra aqui, nascido de mulher, dá para fazer vários sermões só em cima dessa expressão. Porque, primeiramente, dizer que ele é nascido de mulher significa dizer isso, que ele não foi gerado pela mulher. Ele já existia desde sempre. Mas ele, através de Maria, se tornou um homem. Então, também significa dizer
que embora ele seja eterno, existiu desde sempre, o Deus eterno que ele é, mas ele se tornou um homem, então ele também é homem, e plenamente homem, porque ele não apareceu aí do nada, ele não desceu do céu e surgiu e apareceu, não, ele veio pela geração comum, nasceu de uma mulher, foi um ser humano pleno, passou por todas as etapas, deve ter tido inclusive cólicas, né? Quando era bebezinho, passou por todas as etapas, era um ser humano perfeito, né? Só apenas sem pecado. E ao dizer que é nascido de mulher, também há aqui uma referência ao fato de ele ter nascido sem pecado. Mas precisa entender esse sentido. Não quer dizer que o simples fato de José não ter participado, que isso por si só fez com que Cristo não tivesse pecado original. Porque o pecado original não se transmite pela relação sexual. O problema do pecado original não é a questão do sexo em si, do relacionamento conjugal. Vamos dizer assim, Deus poderia fazer Cristo nascer sem pecado, mesmo que José tivesse participado. Não é? O detalhe principal não é a não participação de José, mas é a participação de um outro fator na geração de Jesus Cristo, que foi o quê? Ou melhor, quem? O Espírito Santo. O anjo disse isso: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso, o ente santo que vai nascer, e aí vai chamar de Jesus, vai dar o nome dele, se chama também de Emanuel, mas percebe a expressão? Ele disse, o Espírito Santo vai descer sobre você, vai te envolver com a sombra dele, e aí vai gerar um ente santo, um ser santo. Então, por que é que Jesus Cristo nasceu sem o pecado original? Porque o Espírito Santo gerou um ser santo no ventre de Maria. Não é o puro e simples fato do nascimento de Maria ter sido virgem que faz com que Jesus não tenha pecado. Não é isso. Se Maria já tivesse sido desposada com José, como ela foi mais tarde, porque ela teve filhos, outros filhos. Mas se Maria, suponha, se Jesus não fosse o primogênito de Maria, se ele nascesse, se ele fosse o terceiro filho de Maria, ele poderia ainda ser Jesus, o nascido sem o pecado? Sim, desde que o Espírito Santo fizesse a mesma coisa que o Espírito Santo fez ao gerar Jesus no ventre de Maria, sem a participação, no caso, aí de José. Seria da mesma maneira um ser sem pecado original. Mas então por que é que Deus quis que Maria fosse virgem para que Jesus fosse nascido? Primeiro porque uma profecia dizia isso, Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então, Deus fez para cumprir uma profecia. E em segundo lugar, eu entendo que Deus fez isso também para que não houvesse dúvidas. Não houvesse dúvidas de que Jesus Cristo não era filho de José, mas filho do Espírito Santo. Porque se Maria e José já fossem casados antes de Jesus nascer, então sempre pararia a dúvida, mas ele era filho mesmo, não era filho do José? Então, como eles não eram casados ainda, ficou mais evidente, mais forte a ideia de que Jesus Cristo é filho do Espírito Santo gerado no ventre de Maria. Mas há mais algo importante aqui a respeito dessa frase, nascido de mulher. Nascido de uma mulher, também poderia ser traduzido, né? Por que essa expressão tão importante aqui? Porque há muitos anos antes, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, Deus havia dito algo no mesmo dia em que o pecado entrou no mundo. No mesmo dia. Quando Eva, Adão, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele mesmo dia, Deus
amaldiçoou Satanás, figurado na serpente. Quando ele disse, maldita és, falando para a serpente, entre todos os animais da terra. Rastejarás sobre o teu ventre, todos os dias, vai comer pó. Você vai viver dessa maneira amaldiçoada. E depois ele disse algo mais interessante no versículo 15, ele disse assim, colocarei, ou porei, uma inimizade entre ti, serpente, Satanás, e a mulher. Eva, no caso, né? Porque você a enganou. Vocês fizeram uma amizade aí que eu não estou contente com ela. Essa conversinha de vocês dois aí, da serpente e da mulher antes, essa amizade eu não gostei, eu vou quebrar isso. Eu vou colocar uma inimizade entre você, Satanás, serpente, e você, mulher. E isso é muito positivo, porque eu estou dizendo o seguinte, que Deus, na verdade, quer a mulher e o homem para ele, e não para Satanás. Então, eu vou romper essa história de vocês, que vocês começaram aqui hoje. De que maneira? Um descendente dela, da mulher, vai esmagar a sua cabeça, Satanás. Mas você, Satanás, vai morder, picar o calcanhar do descendente dela. Então, quando ele diz aqui, nascido de mulher, é mais uma referência ao cumprimento daquela profecia de Gênesis 3,15, que Deus disse para o próprio Satanás, aguarde e verás. Um dia, um descendente dela, da mulher que você enganou, vai esmagar sua cabeça. E você vai ferir o calcanhar dele. E isso vai romper o relacionamento que vocês começaram hoje aqui, de Satanás com o ser humano. Vai romper. Porque vai trazer a mulher, o homem, de volta para Deus. Então veja que rica é essa expressão aqui, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, e a próxima expressão é nascido sob a lei. Nascido debaixo da lei. Essa é a ideia. Sob, embaixo. Nascido debaixo da lei. Essa é uma outra frase extraordinária. Porque observe, Cristo Jesus, Filho de Deus, santo, perfeito, puro, não tinha necessidade de se submeter às exigências da lei que foi dada para pecadores. Que foi dada para pecadores. É isso que Paulo fala em Gálatas. Qual é a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa dos pecados. Então, a lei existe para controlar o homem pecador, para ser um cabresto sobre o homem pecador. Quando você quer domar um animal selvagem, você vai lá e põe um cabresto em cima dele para tentar controlá-lo, porque senão ele escoiceia para tudo que é lado. Então, o ser humano é esse pecador. A lei de Deus foi imposta sobre o ser humano para que ele não seja tão violento. Essa semana, um homem, um jovem de 20 anos, assassinou, um massacre de 20 e poucas pessoas, 26 pessoas, até onde eu ouvi. Sempre que isso acontece, nós olhamos e pensamos, mas como é possível? Como alguém pode fazer uma maldade dessa, uma atrocidade dessa, com crianças, Com crianças. Como que alguém pode fazer isso? Mas a gente vê coisas no dia a dia na cidade acontecendo, Toda noite 10 morrem. Nós vemos pessoas do nada dentro de um carro, porque um fechou o outro num cruzamento, o sujeito abre a porta, pega uma arma e mata. Qualquer ser humano tem potencialidade para ser um monstro. Qualquer ser humano.
tem potencial dentro de si para ser um monstro. E por que não é? Porque nem todo mundo faz isso. Porque nem todo mundo dá vazão à perversidade do seu coração num limite máximo, como esses casos aí que eu descrevi. Porque existe uma ação de Deus freando, refreando, como um cabresto mesmo, não permitindo que o ser humano seja tão mau quanto ele poderia ser. E um ingrediente forte desse cabresto que Deus põe sobre o ser humano é a lei, a própria lei. Lei que não está apenas em tábuas de pedra, mas que está inscrita nos corações dos seres humanos. Que a gente chama também de consciência. Todo ser humano tem uma consciência do que é certo e do que é errado. Isso foi posto por Deus para que limite em partes a perversidade do coração humano. Porém, em alguns casos, por razões que Deus somente sabe, ele parece que solta um pouco esse cabresto, sabe? Parece que ele solta um pouco o freio de certas pessoas, de algumas pessoas, e então elas vão até o fim. É um modo de Deus mostrar para as pessoas, para o mundo, a perversidade do coração do homem. Para que pudesse entender melhor aquilo que Jeremias disse, enganoso é o coração. Mais do que tudo, desesperadamente corrupto. É isso que o ser humano é. E Deus, em alguns momentos, Ele solta o freio de algumas pessoas. E então elas vão até o limite da maldade. Isso era para que todos pudessem ver o quanto necessitam de Cristo. O quanto necessitam do Salvador. O único que pode, de fato, amansar esse coração. Porque a lei não amansa o coração. A lei apenas prende, oprime. Mas quem amansa de fato, quem domestica o coração é Cristo. Só quem conhece, só quem recebe a Cristo Jesus tem um coração transformado. Um coração, claro, ainda de vez em quando também dá uns pinotes, né? Ainda se rebela, se revolta, mas só quem conhece a Cristo. A lei não consegue domesticar o coração. A lei apenas consegue barrá-lo temporariamente. Cristo não. Esse sim consegue domesticar e transformar. Mas Cristo, que não é pecador, se submete à lei de Deus. Cumpre todos aqueles mandamentos. Obedece perfeitamente, cumpre toda a justiça. Lembra um dia ele chegou diante de João Batista para ser batizado? E João Batista, espera aí, como assim? Se alguém aqui tem que ser batizado por alguém, é o Senhor que tem que me batizar, não sou eu que vou batizar o Senhor. Não foi isso que João Batista disse? E Jesus disse o que para ele? Faz seu trabalho aí. Cumpre sua função aí. Nós precisamos cumprir toda a justiça. Precisamos cumprir toda a justiça. Cristo se submete, Ele se rebaixa, Ele se esvazia, né, das suas prerrogativas divinas, dos seus direitos como Deus. Ele se esvazia dessas prerrogativas, desses direitos, para se tornar um servo, debaixo da lei, cumprindo toda a lei, toda a justiça necessária. Ele faz tudo isso em nosso lugar. Porque nós não podíamos fazer. Ele está fazendo o que Adão não fez. Observe isso. O que era para Adão fazer? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comer.
O que Adão devia ter dito naquele dia junto com sua esposa Eva, quando a serpente ofereceu. Ele disse, olha que agradável esse fruto, por que vocês não provam? Ele devia ter dito, o Senhor te repreenda. Porque eu e minha esposa, e eu que sou o chefe aqui da casa, não vou deixar ela conversar com você, não. E nós vamos fazer o que é certo. Ele devia ter feito isso, mas eles não fizeram. Então alguém precisava fazer. Eu não sei, eu não consigo. Você também não. Então Cristo fez. Ele vem e obedece perfeitamente à lei de Deus. Faz aquilo que Adão não fez, que eu não fiz, que você não fez e não faz. Mas ele vai além. Ele não só obedece o que eu não pude e não posso obedecer, mas ele também paga a dívida que eu acumulei por não ter obedecido. A dívida que Adão acumulou por não ter obedecido. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás, Deus disse para Adão. Jesus Cristo morre na cruz por causa desta palavra de Deus. Certamente morrerás. Deus não queria que eu e você e nem Adão fossem mandados para o inferno. Por isso, Cristo, Ele morre a nossa morte. Cumpre a lei perfeitamente em nosso lugar. Por isso, e para encerrar, o verso 5 diz que Ele fez tudo isso para resgatar, pagar o resgate, trazer de volta o sequestrado, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Por que é que eu sou um filho de Deus hoje? Porque Cristo veio ao mundo na plenitude do tempo, porque Ele nasceu de uma mulher, porque Ele nasceu sob a lei, Ele obedeceu à lei, Ele cumpriu, Ele morreu por mim na cruz. Por tudo isso, eu deixo de ser um escravo do pecado, deixo de ser um escravo da lei e passo a ser um filho de Deus. E o verso 6 diz, e porque vós sois filhos. Para confirmar isso, para garantir isso, para não ter dúvidas quanto a isso, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Primeiro Deus enviou seu Filho ao mundo, diz o versículo número 4. E agora no versículo 6 diz, enviou Deus, a mesma palavra, a mesma expressão, enviou Deus o Espírito de seu Filho. No dia em que você caiu de joelhos diante da graça de Deus, no dia que você se converteu, que o seu coração foi tocado pela graça do Senhor, você se arrependeu dos seus pecados e você entregou-se a Cristo pela fé, nesse dia, Deus enviou ao seu coração Jesus Cristo outra vez. Ele veio lá em Belém, mas ele veio outra vez, através do Espírito Santo, morar em você, em seu coração. É isso que nos torna filhos. Não mais servos, mas filhos. Filhos tão íntimos, tão próximos de seu Pai, que chamam Pai, Deus, de Abba. Muitas pessoas, muitos filhos, não são próximos de seus pais, infelizmente. Muitas vezes por culpa dos pais, outras vezes por culpa dos filhos. Muitos pais são muito rígidos, eles não conseguem ser carinhosos com seus filhos. E, consequentemente, os seus filhos também não conseguem ser carinhosos com seus pais. É uma pena isso, é uma lástima isso. E terrível quando isso na igreja, mas existe. Aí há distância. O filho não tem coragem de se dirigir ao seu pai de uma maneira amorosa. Porque ele espera ser repreendido a qualquer momento. Mas veja a diferença aqui. Deus, nós podemos, através de Cristo, do Espírito de Cristo em nós, chamar Deus de Abba. Abba é uma palavra aramaica que deveria ser, assim, pode ser traduzida nos dias de hoje como papai. É aquele termo
mais íntimo que o filho fala ao seu pai. A criancinha, né? Pai é um pouco formal, né? Pai, mãe. Papai, mamãe é mais informal, é mais íntimo. E a palavra usada aqui, Abba, era a palavra que as criancinhas nos dias de Jesus usavam para chamar os seus pais. Que está dizendo que a intimidade que Cristo veio estabelecer, nossa parte com Deus, é total. Ao ponto que nós, ao nos tornarmos filhos, não somos aqueles filhos distantes, aqueles filhos frios, insensíveis, que visitam seus pais lá, sei lá, uma vez por ano ou menos, né? Mas que podemos nos relacionar com Deus de uma maneira diária, íntima, pessoal. Tudo isso porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que neste Natal, né, que se aproxima, nós possamos lembrar desses grandes privilégios que nos foram concedidos através da vinda de Jesus Cristo a este mundo.